que a gente vai começar a falar sobre função do segundo grau. Tem algumas características bem parecidas com função do primeiro grau. Como assim? Algumas coisas importantes que você tem que saber. Tipo, é importante que você saiba como que é a forma de uma função do segundo grau. Ou seja, a lei de formação da função, ela é importante. Nós vamos falar sobre isso. Vamos ter que falar também a respeito do gráfico. Como é que é o gráfico de uma função do segundo grau. E aí, depois disso, a gente consegue pensar em outras estratégias. Primeira coisa importante, a forma da função. Toda função do segundo grau vai ter esse formato aqui, ó. Y igual a x2 mais bx mais c. Ou, para quem preferir, pode chamar de f de x igual a ax2 mais bx mais c. Aí tanto faz, tá? A maneira como você quer escrever. Quem quiser escrever y, tá certo. Quem quiser escrever f de x, tá certo também. Lembra que falar em y é a mesma coisa de pensar na função. Beleza. Aqui eu coloquei um detalhe. Eu coloquei que a, b e c são números reais, mas eu coloquei um detalhe. Eu coloquei que o a tem que ser diferente de zero. Por quê, gente? Tenta imaginar. Se o a for zero, essa parte aqui desaparece. Aí fica assim, ó, f de x igual a bx mais c. Isso não é função do segundo grau. Tenta imaginar. F de x igual a bx mais c é função de primeiro grau. E função de primeiro grau a gente já estudou. Eu não quero pensar aqui em função do primeiro grau. Então, para garantir que falaremos sobre uma função do segundo grau, o a não pode ser zero. Agora, cuidado, tá? O b pode ser zero? Pode. Imagina. Se o b for zero, vai continuar sendo uma função do segundo grau. O c pode ser zero? Também, não tem problema nenhum. O b e o c podem ser zero? Sim. O único que não pode ser zero de jeito nenhum é o a, porque senão não vai ser uma função do segundo grau. O que eu quero que você entenda? A, b e c são coeficientes, são constantes. O que pode acontecer em alguns casos é que eventualmente pode ser que você não saiba quanto que vale o a, quanto que vale o b e quanto que vale o c. Mas eles são constantes. Aqui, como em todas as funções que a gente está estudando, a gente tem duas variáveis. A variável livre e a variável dependente. Lembra? Dependência significa função. A variável dependente é a função, que é o y. Então, aqui, ó, está a nossa variável dependente. E o x é a nossa variável livre. Entenda, a, b e c não são variáveis. A, b e c são constantes. Pode ser que sejam incógnitas, mas não entra aqui na variável livre, na variável dependente, não. Beleza, então, primeira coisa, é importante que você saiba qual que é a forma da função. Agora, além de você saber qual é a forma da função, é muito importante que você saiba como que é a forma do gráfico. E aí entra aqui uma curva importante para nós. Toda função do segundo grau é representada graficamente por uma parábola. E a gente vai ter que pensar algumas coisas importantes a respeito da parábola. Vamos ver como é que funciona isso, tá? Isso aqui é a forma da função. Lembra, não é a forma do gráfico. Isso aqui é a representação algébrica da função. Então, isso aqui é a forma da função. A forma do gráfico a gente vai ver agora. Bom, agora, pensando na ideia do gráfico, tá? O gráfico é uma parábola. O que você precisa saber a respeito da parábola que vai te ajudar a resolver problemas aqui quando você for solicitado? Repare, aqui eu coloquei o gráfico de uma parábola. Primeira coisa importante, quando a gente desenha uma parábola desse jeito, a gente tem a falsa impressão de que a parábola começa nesse ponto e que termina aqui. Na verdade, não é bem assim. Isso aqui vai subir indefinidamente e aqui também vai subir indefinidamente. Beleza, mas por que a parábola é tão especial? A parábola, ela é uma curva que ela tem muitas coisas importantes ali para a gente pensar. E uma delas é o fato de que a parábola, ela é uma curva simétrica. Como assim? Quando a gente fala em simetria de figuras, a gente tem que falar simétrica em relação a quê? Então, no caso, a parábola,
simétrica em relação a uma reta que contém o vértice dessa parábola. Ou seja, ela é simétrica em relação a uma reta que passa pelo seu vértice. Só que essa reta vai dividir a parábola em dois ramos. E esses dois ramos vão ser idênticos. Você vai entender melhor a construção disso na hora que a gente estiver pensando no plano cartesiano. Mas, por enquanto, dá uma olhada aqui, ó. Imagina que o vértice da parábola esteja aqui, ó. A parábola, ela vai ser simétrica em relação a essa reta que eu estou traçando aqui. Essa reta que eu acabei de traçar, a gente vai chamar de eixo de simetria da parábola. Na prática, é como se fosse assim, ó. Você desenha a primeira parte da parábola e coloca um espelho aqui. Aí essa parte vai ser refletida do outro lado. Esse ramo da parábola é idêntico a esse ramo de cá. Só que, às vezes, a gente fica pensando nisso, mas acaba se esquecendo dessa ideia da simetria. E a simetria pode e vai te ajudar a resolver problemas. Eu quero te mostrar como é que funciona, tá? Mas para isso a gente vai ter que entender alguns detalhes, ó. Esse ponto que está aqui, eu vou chamar de vértice da parábola. O eixo de simetria é uma reta que passa pelo vértice daquela parábola. Só que o que acontece? Toda função do segundo grau é representada graficamente por uma parábola, mas nem toda parábola representa uma função do segundo grau. Aí você deve estar pensando, como assim, Ju? Eu posso ter uma parábola e não ter uma função do segundo grau? Sim. Quando você estiver falando a respeito de uma parábola, esse eixo de simetria, ou ele vai ser paralelo ao eixo y, ou ele vai coincidir com o eixo y. Ah, Ju, não entendi. Calma, que na hora que a gente for passar para o plano cartesiano, essa ideia vai ficar bem clara. Mas primeiro, eu quero pensar na ideia da simetria. Como é que funciona essa questão da simetria? Repara, e o detalhe, como eu falei, muita gente esquece disso. Mas vamos tentar entender aqui, ó. Por exemplo, lembra do que eu disse? É como se a gente colocasse um espelho aqui em cima, ó. Você desenha essa parte da parábola. Imagina que isso aqui seja um espelho, ó. Você coloca um espelho aqui em cima. Essa parte vai ser refletida do outro lado. Mas vamos tentar entender aqui, ó. Imagina que eu venho aqui e traço um segmento que seja perpendicular a esse eixo de simetria. Então, imagino aqui um ângulo de 90 graus. O que eu quero que você entenda? Como esse segmento, como essa reta que eu tracei aqui é o eixo de simetria, esse pedaço é do mesmo tamanho que esse. Então, esse pedaço é do mesmo tamanho que esse. Só que isso não vai valer só para aquele segmento, não. Qualquer segmento perpendicular que eu pegar vai funcionar do mesmo jeito. Por exemplo, imagina que eu venho aqui, ó, e trace esse segmento. Aqui 90 graus. Tenta imaginar, ó, esse pedaço é do mesmo tamanho que esse. Aí você está pensando, tá, Ju, mas em que eu vou usar isso? Na verdade, a gente vai usar isso aqui mais do que você possa pensar. E o que acontece é que a gente acaba esquecendo. Na física, por exemplo, vocês usam essa ideia. Movimento retilíneo uniformemente variável. Usa essa ideia aqui. Só que a gente acaba esquecendo. Ó. Imagina que eu venho aqui e trace esse segmento. 90 graus aqui, ó. Esse pedaço é do mesmo tamanho que esse. Então, eu quero que você guarde essa ideia aí para mim. A parábola, ela é uma curva simétrica. E ela é simétrica em relação ao eixo de simetria. E numa função do segundo grau, esse eixo de simetria ele vai ser paralelo ao eixo y ou vai coincidir com esse eixo y. Vou anotar isso aqui porque essa ideia é extremamente importante, tá? Agora eu vou te mostrar essa ideia, tá? Que eu tentei ressaltar ali, ó. Numa função do segundo grau, esse eixo de simetria, ele é paralelo ao eixo y ou coincide com ele. Vamos tentar entender qual que é a lógica disso. Eu coloquei aqui alguns exemplos de parábolas. Aí o que eu posso adiantar? Eu vou colocar letras aqui, ó. Vou chamar isso aqui de A, B, C e D. Primeiro detalhe,
você pode olhar ali e pensar o seguinte, ó, não sei se vocês se lembram disso, mas a parábola ela tem uma coisa que a gente chama de concavidade, que é a abertura da parábola. A abertura da parábola, numa função do segundo grau, ela pode ficar voltada para cima ou para baixo. Aqui eu coloquei parábola com a abertura voltada para baixo, aqui com a abertura voltada para cima, e está tudo bem, é função do segundo grau do mesmo jeito. Agora eu quero tentar entender o que está acontecendo aqui. Lembra do que eu falei? Toda parábola tem um eixo de simetria, que é uma reta que passa pelo vértice da parábola e que vai dividir ao meio, né? É como se você fizesse é como se você espelhasse a parábola. Aí observe, olha, aqui está o vértice da parábola. Depois a gente vai ver que o vértice da parábola é o ponto mais importante dela. Por quê? Porque ali ocorre uma série de coisas importantes, tá? Mas observe, vou vir aqui e vou traçar o eixo de simetria. Dá uma olhada. Nesse caso aqui, ó, esse eixo de simetria, ele vai ser paralelo ao eixo Y. Tá lá, ó, uma reta que passa pelo vértice e que é paralela ao eixo Y. Vou traçar aqui também, ó. Dá uma olhada. Aqui seria o eixo de simetria. Aqui está o vértice. Observa que também vai ser paralelo ao eixo Y. Agora eu quero que você dê uma olhadinha nesse caso aqui, ó. Aqui está o vértice da parábola. O eixo de simetria é o próprio eixo Y. Dá uma olhada, ó. Quem está dividindo a parábola aqui ao meio é o próprio eixo Y. E não tem problema nenhum. Pode coincidir com o eixo Y. Pode ser paralelo ao eixo Y ou coincidir com ele. Agora eu quero que você pense nesse caso. Aqui, gente, você pode olhar e falar assim, Ju, não parece uma parábola, mas é uma parábola. Ela só está deslocada. Essa parábola também tem eixo de simetria? Sim, toda parábola tem eixo de simetria. O que acontece aqui é que esse eixo de simetria, ele não vai ser paralelo ao eixo Y e nem vai coincidir com o eixo Y. Na prática, gente, aquela parábola que está ali não é uma função do segundo grau. Aí você deve estar pensando, tá, mas que tipo de função é esse então? Pois é, se você assistiu aí as nossas outras lives, só de você bater, o meu eixo de simetria ficou meio torto, né? Vou deixar assim. Ó, se você assistiu aí as nossas outras lives, você sabe, só de olhar, que esse gráfico que está aqui não representa o gráfico de uma função. Ju, como é que eu vou saber isso? Lembra, gente, do teste que você faz, nem que você só imagine, mas lembra aí como é o teste para a gente saber se um gráfico é ou não função. Você precisa traçar ou imaginar retas paralelas ao eixo X. Se cada uma dessas retas pegar o eixo, pegar o gráfico num único ponto, vai ser uma função. Tenta imaginar, gente, um feixe de retas paralelas cortando aqui. Isso aqui não vai ser função. Então, não é que não é uma função do segundo grau. É mais específico do que isso. Isso aqui não é uma função. Ju, mas existe parábola desse jeito? Sim. A parábola ela pode estar rotacionada, não tem problema nenhum. Ela só não vai ser uma função, tá? Agora, isso aqui é função, isso aqui é função, isso aqui também é. E todas são funções do segundo grau. Então, não esquece. Toda parábola vai ter o eixo de simetria. Se esse eixo de simetria for paralelo ao eixo Y, ou se coincidir com o próprio eixo Y, vai ser uma função do segundo grau. Aqui não é função. A parábola ela pode estar mais inclinada, ela pode estar mais virada ainda, e vai continuar não sendo função. Para ser função, o eixo de simetria tem que ser paralelo ou coincidir com o eixo Y. Só de você olhar para esse gráfico, você já tem que olhar e pensar, o gráfico é uma parábola. Só imagina o eixo de simetria que é o passando pelo vértice. Esse eixo de simetria ele vai ser paralelo ao eixo Y. Então, sim, temos aqui uma função. E vai ser uma função do segundo grau. O que eu preciso que você saiba? Você já tem que automaticamente associar essa função à forma dela. Lembra? A lei de formação da função.
Qual que vai ser a função aqui? Vai ser f de x igual a ax2 mais bx mais c. Então, tá lá, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. O que eu quero fazer aqui agora? Quero ver se a gente consegue pensar nos significados desses coeficientes, tá? Vamos tentar dar alguma função aqui para esses coeficientes. Eu vou tentar te mostrar como é que isso funciona. Primeira coisa, se você olhar bem para esse gráfico, você vai reparar que eu marquei alguns pontos. Observe, esses dois pontos que eu marquei aqui, ó, são pontos extremamente importantes na nossa função. Vou chamar aqui de x', vou chamar aqui de x duas linhas. Por que são pontos importantes? Lembre, você pode não saber nada sobre essa função, mas entende, ó, o y desse ponto você é obrigado a saber. Quanto que vale o y desse ponto? Vale 0. Quanto que vale o y desse ponto? Vale 0 também. Então, entende, x' e x duas linhas representam as interseções, né, da parábola com o eixo x. Você pode não fazer ideia de quanto vale nem o x1 nem o x2, mas o y desses pontos vale 0. E se o y vale 0, significa que a função vale 0. Então, x' e x duas linhas são dois valores de x que conseguem zerar a função. Valor de x que consegue zerar a função, a gente chama de raiz. Então, vou colocar aqui, ó, x' e x duas linhas são as raízes da função. Ah, Ju, mas essa função aí tem duas raízes? Sim, uma função do segundo grau tem duas raízes. Agora, o que muita gente confunde é assim, ah, Ju, mas eu lembro que tem um caso em que não tem raiz. Gente, cuidado, não é que não tem raiz. Função do segundo grau sempre vai ter duas raízes. O que acontece é que essas raízes podem ou não ser números reais. Essas raízes, elas podem ser iguais, mas elas podem ser diferentes. Então, a ideia disso aí, o que está por trás disso é uma coisa que a gente chama de discriminante. O velho e conhecido delta, que nós vamos chegar lá ainda, tá? Mas aqui, essa função tem duas raízes. São duas raízes reais, porque estão aqui na reta real, e são duas raízes diferentes. Para quem lembra um pouco a respeito disso, quando é que isso aqui acontece? Isso acontece quando o discriminante da função é positivo, quando o delta é maior que 0. Ah, Ju, eu não lembro de nada disso. Pode ficar tranquilo que nós vamos falar sobre isso também, tá? Beleza, mas eu não estou muito preocupado com as raízes ainda. A gente vai ter muita coisa para falar sobre as raízes, mas daqui a pouco. Eu quero pensar naquele outro ponto que está ali em cima. Esse ponto, gente, é um ponto também extremamente importante, que é o seguinte. Você pode não fazer ideia ainda de quanto vale o y desse ponto. Eu não sei. Mas tem algumas coisas que você já consegue saber. Por exemplo, eu posso não saber exatamente quanto que vale a função aqui, mas eu sei que é um valor positivo. Lembra? Ó, acima do eixo x, os valores da função são positivos. Abaixo do eixo x, os valores da função são negativos. Então, eu não faço ideia de quanto vale o x, quanto vale o y ali. Mas o x, você é obrigado a saber. Por quê, gente? Quanto que vale o x desse ponto? O x desse ponto vale 0. O y eu não sei, mas o x desse ponto vale 0. Aí entra uma coisa que eu estou insistindo com vocês, já tem algumas aulas. E eu preciso que de alguma forma você consiga absorver essa ideia, que é o seguinte. Se você, imagina que você tenha a função. Se você tem a função e tem um pedaço do par ordenado, para você descobrir quem é o outro pedaço, é só você substituir. No caso em que você está procurando o y, vai ser bem fácil, porque o x é 0, é só voltar ali e onde tiver x, trocar por 0. Olha o que vai acontecer. Vai ficar assim, ó, f de 0 vai ser a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c. Confere, ó, essa parte que desaparece. Ah, Gil, mas eu não sei quanto que vale o a.
Gente, o A pode ser menos 1 milhão, ele está multiplicado por zero, ele vai desaparecer. O B também aqui vai sumir, porque B vezes zero vai dar zero. Daqui vai sair uma igualdade. F de zero é igual a C. Agora, lembra das nossas lives lá do início? Eu tenho aqui, ó, F de zero é igual a C. Eu preciso que você consiga daqui tirar um par ordenado. Qual que é o par ordenado que sai daqui? Quando x é zero, o y é C. E tem que entender, isso não vai ser, gente, uma coincidência, tá? Isso aqui sempre vai acontecer. Uma função do segundo grau sempre vai cortar o eixo y no C. O C aqui, ele é um termo independente, ele não está acompanhado de variável. Uma função do segundo grau sempre vai cortar o eixo y no C. Aqui você pode pensar assim, ah, Ju, dá para linkar isso com função do primeiro grau, não dá? Dá, tem uma coisa parecida, não sei se você vai lembrar aí, mas a função do primeiro grau é y igual a ax mais b. Uma função do segundo grau sempre vai cortar o eixo y no b. Uma função do segundo grau sempre vai cortar o eixo y no c. O que o b da reta tem a ver com o c da parábola? Nos dois casos, eles estão desacompanhados de variável. Ó. Não tem x aqui, não tem x aqui. Só que eu não acho saudável você ficar decorando esse tipo de coisa. Até porque qualquer mudança mínima que seja que o autor da questão faça no problema, isso pode te induzir ao erro. É por isso que eu não gosto muito que você fique decorando esse tipo de coisa. Agora, as chances são que você vai acabar guardando isso, porque você vai falar tanto de reta e tanto de parábola, que você vai acabar decorando. Ah, a reta corta o eixo y no B, a parábola corta o eixo y no C. Agora, o que eu preciso que você consiga pensar? Eu preciso que você consiga pensar além da função do primeiro e do segundo grau. Eu preciso que você consiga entender numa função qualquer. E é isso que eu vou te mostrar daqui a pouco. Como é que você faz para descobrir as coordenadas do ponto de interseção de uma função qualquer com o eixo y? E a ideia está ligada àquilo que eu falei. Eu posso não saber nada sobre essa função, mas o x desse ponto eu sou obrigado a saber. Quanto que vale o x desse ponto? O x desse ponto vale zero. E aí, sabendo que o x vale zero, como é que você faz para descobrir o y? Você volta na função e substitui. Mas voltando aqui, né? Esse ponto, depois eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Esse ponto 0 e c que aparece aqui é a interseção. Deixa eu ver se está pegando aqui. Tá. É a interseção com o eixo y. Então, a gente já deu aqui um significado para o C. O C vai contar para a gente onde que a função corta o eixo y. Beleza. Agora eu quero pensar no A e no B. O B, ele está muito relacionado ao vértice da parábola. Então, não dá para eu falar ainda sobre o B antes da gente falar sobre as coordenadas do vértice. Mas o a gente consegue pensar num papel para ele. Na verdade, gente, o A está relacionado a uma coisa um pouco mais complicada. O A está relacionado com a segunda derivada da função. A gente não, graças a Deus, a gente nem tem que pensar nisso para ensino médio. Mas assim, o que eu quero, o que eu preciso que você guarde aí para mim? Esse A, ele está relacionado à concavidade. Lembra do que eu falei? Quando é uma função do segundo grau, você vai ter duas opções ali para concavidade. Ou a abertura vai ser voltada para cima, ou a abertura vai ser voltada para baixo. E quem vai dizer isso para nós é o A. Se o A for positivo, a abertura é voltada para cima. Se o A for negativo, a abertura vai ser voltada para baixo. Alguém pode se lembrar aqui da função do segundo grau. E a função do segundo grau também tem um A. Ó, do segundo grau não. A função do primeiro grau. E a função do primeiro grau também tem um A. E como é que funciona na função do primeiro grau? Quando o A é positivo, a sua reta é crescente. Quando o A é negativo, a sua reta vai ser decrescente. E aí muita gente acaba confundindo isso com
a função do segundo grau e pensa assim, ah, Ju, se o A for positivo, a parábola vai ser crescente, se o A for negativo, a parábola vai ser decrescente. Muito cuidado com isso, tá, gente? Porque na parábola a gente não pode pensar assim. Por que que não? Porque toda função do segundo grau, ela vai ter os dois comportamentos. Como assim? Toda função do segundo grau, ela tem uma parte crescente e tem uma parte decrescente. Vou tentar te mostrar isso aqui, ó. Dá uma olhada para esse gráfico que está aqui. E aí você vai começar a entender o motivo do vértice ser tão importante numa função do segundo grau. Dá uma olhada, ó. Imagina que esse pontilhado aqui seja um pedaço do meu eixo de simetria. Aqui vai ter um valor especial, porque aqui vai ser esse ponto, como qualquer outro ponto do plano, ele vai ter coordenadas x e y. Mas o x desse ponto não é um x qualquer, é o x do vértice. A gente chama de xv, x do vértice. E aqui em cima vai estar o valor que a gente chama de yv, ou seja, é o y do vértice. Tá, mas onde que eu quero chegar? O que eu quero que você consiga entender para mim? Repara, esse aqui é um caso em que a concavidade é voltada para baixo. Imagina, ó, à medida que eu ando para a direita aqui, eu estou aumentando os valores de x. Olha o que eu quero que você entenda. À medida que eu aumento aqui os valores de x, o que vai acontecendo com os valores de y? Os valores de y vão aumentando também, ó. Repara, eu estou aumentando o valor de x e o valor de y está ficando cada vez maior. O que acontece? Se à medida que o valor de x cresce, o valor da função também cresce, a gente fala que a gente está lidando com uma função crescente. E observe, até chegar aqui no x do vértice, ó, a minha função vai ser uma função crescente. Ó. Eu estou aumentando o valor de x e o valor de y está aumentando. Só que ele vai ter um limite. Ó. O valor máximo que a minha função vai chegar é no y do vértice. Tem que entender. Quando eu passar do vértice, a minha função começa a diminuir. Ó. À medida que eu continuo aumentando o valor de x. Ó. Eu estou aumentando o valor de x, mas o valor de y está ficando cada vez menor. Se à medida que o valor de x cresce, o valor de y diminui, a gente está falando que a função aqui ela é decrescente. E o que eu quero que você entenda é que toda função do segundo grau vai ter um pedaço crescente e vai ter um pedaço decrescente. Então, o A, ele não pode falar sobre o fato da função ser crescente ou decrescente. Isso é para a reta. Na parábola, o A quer dizer sobre a abertura. Se a abertura for voltada para cima, o A é positivo. Se a abertura for voltada para baixo, o A é negativo. A explicação para isso, gente, tem a ver com a segunda derivada da função. Como eu disse, a gente não estuda isso para o ensino médio. Então, eu só preciso que você guarde essa ideia, tá? A positivo, com cavidade para cima. A negativo, com cavidade para baixo. Então, é mais ou menos assim, ó, fazendo um esqueminha aqui. Dá uma olhada, ó. Quando o A for positivo, com cavidade voltada para cima. Quando o A for negativo, com cavidade voltada para baixo. Tem um jeito bem idiota de guardar isso aqui. Mas aqui, ó, uma carinha feliz, A positivo. Uma carinha triste, A negativo. É um jeito idiota de guardar, gente, mas o Enem já cobrou isso. Na listinha que eu vou disponibilizar para vocês, tem uma questão dessa, que tem lá os rostinhos tristes e felizes para você analisar, tá? Mas com cavidade voltada para cima, A positivo. Com cavidade voltada para baixo, A negativo. Então, ó, o C é onde corta o eixo Y, o A tem a ver com a concavidade. Aí alguém deve estar pensando, tá, Ju, mas e o B? Gente, o B, ele está relacionado ao vértice da parábola. Eu vou tentar te mostrar como é que funciona. Só que antes de mostrar o B, a gente tem um longo caminho, porque eu vou ter que falar algumas coisas a respeito de raízes, soma e produto das raízes, algumas coisas que a gente vai precisar para chegar lá. Mas antes disso, eu quero te mostrar aquela coisa que eu falei, que eu acho extremamente importante. Vamos ver como é que funciona. Dá uma olhada aqui, ó.
Repara, desenhei um gráfico ali, gente, que eu não faço a menor ideia de que função que seja essa. Mas não importa, tá? A observação que eu vou colocar aqui vai servir para qualquer função. Tenta entender. Eu não sei que função é essa, mas ela corta o eixo y nesse ponto. Você pode não saber nada muito concreto a respeito desse ponto, mas o x desse ponto vale zero. O y não sei, mas o x vale zero. O que eu preciso que você entenda? Não importa qual seja a função. Se uma função intercepta o eixo y, ela o faz no ponto em que o x é zero. E aí, se você quiser descobrir quais são as coordenadas desse ponto, basta você pegar a função e substituir o x por zero, ou seja, calcular o valor numérico da função quando o x é zero. Então, eu vou tentar te mostrar isso e vou te mostrar um exemplo que as pessoas geralmente cometem um erro, e é um erro que na maior parte dos casos vai ter resposta para você marcar, e eu vou te mostrar. Mas anote isso aí para mim em algum lugar, ou tira um print da tela, né? É assim, ó. Se uma função f de x qualquer intercepta o eixo y, ela o faz no ponto em que x é igual a zero. Dessa forma, para determinar as coordenadas desse ponto de interseção, basta calcularmos o valor do f de zero. Dá uma olhadinha aqui. Imagina se eu peguei aqui duas funções, tá? Primeiro exemplo, segundo exemplo. Eu posso estar interessado em saber, por algum motivo, tá? Onde que essas funções cortam o eixo y. E aí, como é que funciona isso? Eu quero que você consiga olhar para cá e pensar assim, isso aqui é uma função do primeiro grau. Lembra, qual que é o formato de uma função do primeiro grau? É f de x igual a ax mais b. ax mais b. Então, isso aqui é uma função do primeiro grau. Como eu disse, com o tempo, você vai guardar essa ideia. Só de olhar aqui, você vai saber assim, o b aqui vale 2. O b é onde a função corta o eixo y. Aí, de cara, você vai saber que o b vai ser 2. Beleza, então, essa função aqui, ela corta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e 2. Agora, imagina que por algum motivo você esqueceu isso. Ju, não estou lembrando. O que você faz? Você vai pensar, se a função corta o eixo y, ela faz isso no ponto em que o x vale 0. Você vai voltar aqui, onde tem x, vai colocar 0. Você vai ver que vai dar 2. Confere, ó. Ficaria assim, f de 0 é 2 vezes 0 mais 2. Essa parte some, vai ficar f de 0 é igual a 2. Daqui, você consegue facilmente tirar esse par ordenado. O que acontece, gente, é que isso aqui vai ser tão comum para nós, que você vai acabar guardando. O mesmo se aplica ao segundo exemplo que está ali. Eu quero saber onde que aquela segunda função corta o eixo y. A pessoa vai olhar e falar, é função do segundo grau. Se é função do segundo grau, vai cortar o eixo y no c. Eu sei que é função do segundo grau porque é ax2 mais bx mais c. O c ele vale 4, então corta o eixo y no 4. Se você eventualmente esquecer, o que você faz? Você vai lembrar. Não importa quem seja a função, se ela intercepta o eixo y, ela faz isso no ponto em que o x vale 0. Você vai voltar aqui e vai trocar o x por 0. Dá uma olhada. F de 0 vai ser 3 vezes 0 ao quadrado, menos 6 vezes 0 mais 4. Essa parte some, vai ficar f de 0 vai ser igual a 4. Daqui tem que sair um par ordenado. Qual que é o par ordenado que sai daqui? Quando x é 0, o y, que é a função, vale 4. Tem que entender. Eu não estou te dizendo que você tem que parar e fazer essa conta. Eu estou pensando numa situação de provável dúvida. Ju, me deu uma dúvida, e aí, como é que eu faço? Porque aqui, gente, são funções relativamente simples. Aqui são funções relativamente simples, lembra? São funções polinomiais. Agora, nem sempre você vai se deparar com funções simples assim.
às vezes, ele vai te dar uma função um pouco mais elaborada, tipo essa aqui, ó. Então, imagina uma função como essa. Essa função que está aqui, não é uma função polinomial. Por que que não? Observe, a nossa variável livre ali, o x, ela faz parte do expoente. Então, não é uma função simplesinha. Qual que é o meu medo? Meu medo é o aluno chegar aqui e falar assim, a função do primeiro grau corta o eixo y no termo independente. A função do segundo grau corta também nesse termo independente. Meu medo é você chegar aqui e pensar assim, essa função vai cortar o eixo y no 4. E se você pensar isso, você vai errar. Dependendo do que ele estiver te perguntando, vai ter resposta para isso. Mas você tem que tomar bastante cuidado para você não marcar isso. Cuidado para você não cair nessa ideia, tá? Por quê? Isso aqui não é uma função polinomial. Isso aqui, para quem não lembra, é uma função exponencial. Ju, mas aí como é que eu faço? Eu vou ter que adivinhar onde que corta? Claro que não. Você vai pensar naquilo que eu falei. Não importa quem seja a função. Se uma função corta o eixo y, ela faz isso no ponto em que o x vale zero. Então, se você quer realmente descobrir onde que essa função corta o eixo y, você vai voltar na função. E onde tiver x, você vai colocar zero. Vai ficar assim, ó, f de zero vai ser igual a 2 elevado a zero mais 4. Então, f de zero vai ser igual. Quanto que é 2 elevado a zero? É 1. Vai ficar 1 mais 4. O que é 1 mais 4? 5. Daqui, você tem que conseguir tirar um par ordenado. Qual que é o par ordenado que sai daqui? Quando o x é 0, o y é 5. Então, ao contrário do que muitos pensam, cortava no 4. Não, nesse caso aqui vai cortar no 5. O que eu preciso que você entenda? Porque muita gente vai querer falar assim, Ju, vamos pensar num padrão, então é só somar uma unidade ao invés do 4 no 5? Não. Cada função vai ser de um jeito. Tirando funções polinomiais, eu não te aconselho a arriscar. O conselho é, usa a ideia que eu ensinei. Se uma função qualquer intercepta o eixo y, ela faz isso no ponto em que o x é igual a zero. E aí, fazendo essa substituição, você vai chegar naquele valor que está ali. E aí, dessa maneira, a partir do momento que você começa a entender o que está por trás de tudo que a gente estuda, as coisas ficam mais fáceis. Você consegue começar a focar naquilo que realmente importa. E é isso, esse é o meu objetivo. Que você não aprenda nada mecanizado. Eu não tenho nada contra quem ensina de uma maneira diferente, tá, gente? Mas eu passei minha vida inteira sem conseguir aprender assim. Eu só comecei a aprender quando eu comecei a buscar formas alternativas para isso. Quando eu comecei a entender qual que era a ideia que estava por trás. E com muitas pessoas é assim. Se você tem trauma em matemática, pode ter certeza que eu te entendo. Porque eu fui uma das pessoas mais traumatizadas que eu conheço, assim, desde muito nova, na verdade, desde a 4ª série, quando estava lá na 4ª série, eu sofria muito bullying por não saber matemática. E isso foi gerando traumas quase que irreversíveis. Até hoje, assim, eu não sei direito como é que eu consegui superar tudo isso. Mas uma certeza eu tenho. Eu comecei a entender como é que as coisas funcionavam. E quando você começa a entender como que as coisas funcionam, a sua trajetória fica um pouco mais fácil. Meu objetivo aqui é esse, tentar te mostrar como é que as coisas funcionam para que você passe a entender. Mas voltando aqui, tá, gente? Por que eu acho arriscado você decorar? Porque eu posso mudar um pouquinho a estrutura. Eu posso ter uma função assim, ó. F de x, bem parecida com aquela. Imagina isso, ó. 2 elevado a x mais 1 mais 4. Aí a pessoa fala assim, já sei. Se termina em 4 aqui, vai cortar no 5. Não necessariamente. Você precisa entender o que está acontecendo. Se você realmente quiser saber
onde que essa função corta o eixo y, que conselho que eu te dou? Calcula o f de zero. Dá uma olhada. O que seria f de zero? Seria 2 elevado a zero mais 1 mais 4. Então, o f de zero vai ser 2 mais 4. Por que 2? Porque vai ser 2 elevado a 1 mais 4. O que dá isso aqui, hein? 6. Onde que essa função corta o eixo y? No ponto que tem coordenadas 0 e 6. A partir do momento que você começa a entender como que funciona, as coisas vão ficando um pouquinho mais fáceis.